Boa tarde, hoje é dia 29 de junho e a gente está aqui em mais um encontro de arte e filosofia. A Renata não está presente, mas a gente vai ter a Maria Noujaim, que vai falar da sua pesquisa na área da performance. Então, obrigada pela disponibilidade. Maria, pode começar. Obrigada, Luísa. Boa tarde, gente. Então, é, eu tenho uma pesquisa e um trabalho que eu vou apresentar hoje, que ele é bastante interdisciplinar, assim, né? Porque eu tenho duas formações paralelas, que é em dança. Eu me formei em dança e me formei em História e História da Arte. Então, isso já diz bastante sobre o campo que eu venho pesquisando e atuando, porque a pesquisa, ela é, de fato, teórica e prática. Assim, eu pendulo entre essas duas praxes, assim, né? E então eu posso mostrar alguma coisa mais para o final do trabalho propriamente dito, de performance ou coisas assim, mas eu pensei em hoje falar de um tema que a gente, que junto com a Renata, a gente conversando, a gente recortou, assim, que seria corpo e linguagem, porque aí pega um pouco da pesquisa que eu fiz no meu doutorado, que eu acabei de defender, e, e como que isso entra na pesquisa de corpo que eu faço como performance, assim, né? E a gente pensou nesse recorte corpo e linguagem, mas eu acho que falta colocar o tema do espaço junto, assim, porque eu acho que ele vai ser essencial para costurar o raciocínio que eu vou fazer de corpo, linguagem, acho que é corpo, linguagem e espaço. Então, eu pensei em hoje falar de dois autores que eu pesquisei no meu doutorado, na tese, e, e eu acho que mais para o final talvez fique claro como que isso chega na minha pesquisa prática, assim, realmente, né? Então, é um recorte da minha tese, é basicamente o último capítulo, assim, mas são dois autores que eles não são colocados muito em relação, eu acho, normalmente, assim, apesar de orbitarem em lugares comuns, às vezes, que é o paleontólogo francês, que é o André Leroi-Gourhan. Ele foi aluno de doutorado do Marcel Mauss, ele foi contemporâneo e ele tem ele tem um livro específico que está dividido em dois volumes que se chama O Gesto e a Palavra, Le Geste et les Paroles. E o segundo autor que eu vou colocar em relação é o biólogo chileno que se chama Humberto Maturana. Ele está vivo, o Maturana, ele tem 100 anos, e ele é formado em Harvard, em biologia, e só que ele desenvolveu uma teoria da vida, digamos assim, e do conhecimento sobre a vida. E ele tem um conceito-chave que se chama autopoiesis, que é um conceito que ele desenvolveu nas teorias dele, e ele é um autor que, embora seja biólogo e tenha feito muitas pesquisas científicas e atue nesse campo,
ele desenvolveu um pensamento que foi virando uma filosofia. Tem gente que considera ele filósofo também, e ele é também considerado o pai da segunda cibernética, que é porque ele enxerga a vida, né, como um mecanismo em rede, assim, como eu vou dizer. E então, a questão que guia as minhas pesquisas e o meu interesse, assim, é essa relação entre corpo, linguagem e espaço, e uma espacialidade da linguagem, né? Então, eu encontrei no Maturana e na teoria dele, ele fala sobre um campo pré-linguístico do comportamento. Então, aliás, antes de falar do campo linguístico, esse campo, ele chama campo linguístico, mas é um campo que é anterior à linguagem, assim, propriamente dita, como a gente conhece. Eu vou explicar um pouquinho o que seria essa autopoiesis, né, que é muito importante para a gente entendê-lo. E é bem simples, assim, a grande coisa que o Maturana fez foi recolocar o problema do Darwin, do adaptacionismo do Darwin. Então, aquela história de que o indivíduo se adapta ao meio para sobreviver, ele leva isso para um outro lugar e fala de um emparelhamento estrutural. Então, o meio não é um pano de fundo neutro que os animais, né, que cada indivíduo se adapta para sobreviver ou não. O meio é um macro indivíduo também se emparelhando com aqueles micro-indivíduos. Então, não tem muito dentro e fora, assim, né? É como se toda a vida, desde os gases até os vegetais, até os animais, fossem esses indivíduos em vários níveis se emparelhando, né? Então, essa é a primeira coisa. E aí, quando ele vai falar dessas cadeias operatórias, de como os animais vão evoluindo, como as formas, né, botânicas, animais e tudo vão evoluindo, ele fala, ele vai analisar o comportamento de insetos e mamíferos também, assim, mas animais que têm essa característica de formarem corpos coletivos, assim, né? Tipo abelhas, formigas, que eles se agrupam para realizar determinados trabalhos, assim. Então, essa história de um corpo social, né? Que esses animais, que o indivíduo, assim, digo, uma abelha ou uma formiga não é tão importante, é mais sobre a função que cada um opera dentro desse corpo coletivo. E aí, em aves também, aí ele dá exemplos, assim, do pinguim. Quando um casalzinho de pinguins faz o filhinho, o pinguinzinho, eles vão os dois procurar comida e deixam o filhinho com outros pinguins. E vários fazem isso. Então, os pinguins, eles fazem meio que um jardim de infância de pinguinzinhos que ficam sendo tomados contas por esses outros pinguins que estão lá. Então, tem uma manutenção de grupo e de espacialidade dessas funções, assim, que é onde o Maturana vai percebendo, quando chega no ser humano, é como se o comportamento fosse anterior à linguagem, é isso que ele quer dizer. Então, quando chega no ser humano, que a gente, é como se primeiro os seres humanos eles se entendessem espacialmente, a função de corpos no espaço, de acordo com cada função, numa logística de grupo, assim,
para depois a linguagem verbal e tudo aparecer, mas que ela já aparece nessa dinâmica espacial, assim, né? E então, isso é tudo para formar essa autocriação do indivíduo, tanto do indivíduo eu, né, como do grupo, assim, que é sempre um macro-indivíduo, mas essas são estruturas em aberto, que é um macro-indivíduo que para ele justamente continuar sendo indivíduo, ele precisa se abrir a outras interações, assim, né? Então, é como se o que constitui um corpo individual é mais uma atração para um núcleo, mas essa membrana nunca é fechada. A membrana, ela justamente precisa se emparelhar com estruturas externas, né? Então, esse lugar do corpo como uma estrutura em aberto é um interesse central, talvez, nessa pesquisa, assim, que eu venho perseguindo. E aí, em relação a isso, eu encontrei esse segundo autor, que é o Leroi-Gourhan, que apesar de cronologicamente ser anterior, eu acho que aonde ele coloca a mão seria justamente posterior nessa pesquisa do biólogo Maturana, né? Porque o Leroi-Gourhan, ele é um paleontólogo que vai justamente explorar a relação entre o gesto e a palavra. Então, ele vai lá nos neandertais e até anterior, assim, nessas primeiras formas do Homo sapiens, e através de muita pesquisa de fóssil e tudo assim, ele vai percebendo como que a evolução desse nosso corpo, ela vem muito junto com a produção de utensílios, né? Então, é como se os utensílios, eles são como um exoesqueleto nosso, né? Então, nas modificações que o corpo do Homo sapiens sofreu, ele vai observando como que essa produção de utensílios foi sendo modificada também. E isso tudo com base num princípio da movimentação. Então, aí pega, por exemplo, desde lá do peixe, toda estrutura que forma um corpo, ela possui uma oposição. A gente só anda porque enquanto, né, uma perna vai para frente, outra vai para trás, e o braço equilibra também fazendo oposição. Então, esses pares de, assim, o peixe, ele faz uma oposição também da espinha, né, e os répteis também, os quadrúpedes já têm patas, né, então, todo o corpo tem uma estrutura de oposições de membros, assim, que vão formando, que vão dando possibilidade para o movimento, né, desse corpo. E aí, o Leroi-Gourhan explica que o movimento é justamente o que vai liberando e proporcionando a evolução desses corpos, né, das espécies. Então, quando chega no Homo sapiens, a principal oposição em questão é a mão-face, né, que aí a gente já passou do quadrúpede, que liberou o pescoço, e aí libera as cordas vocais, então, no Homo sapiens, ele já consegue se locomover deixando a mão livre, e a mão livre justamente para produção de utensílios, e aí a grande
né, virada, assim, que ele faz, a grande ponte, digamos assim, com a linguagem, é que ele não vê muita diferença entre a produção de utensílios e a produção gráfica, né, escrita e uma produção simbólica, porque é tudo sobre ritmo, é tudo sobre, então, você está lá batendo, macerando algum alimento, ou, enfim, matando algum bicho, assim, desenvolvendo essas ferramentas, e aí quando ele vai para as primeiras produções gráficas, são muito ritmadas também, assim, né, de medida, de tracinhos, desses gestos. Então, é como se o gesto ele fosse se espacializando, criando utensílios, criando imagens. Então, ele vai explicando lá como que essas cadeias operatórias vão criando memória, e aí, por isso, as coisas ficam, né? Então, ele faz um paralelo do utensílio e do gesto para o conceito e o símbolo. Então, tanto o utensílio é uma permanência do gesto, que vai se repetindo, como o conceito é uma permanência do símbolo também, né? Não sei se eu estou sendo clara, assim, mas enfim, eu esclareço. Então, essa relação do gesto e da linguagem que ele vai pesquisando, e aí ele mostra como que isso chega na escrita, né? Então, essas formas gráficas, assim, que vão tanto para o desenho como para a escrita, ele mostra como elas nascem nessa liberação motora mão-face. E aí tem até uns estudos, assim, de uma área do cérebro que chama área de Broca, que é justamente dessa relação mão-face, que se essa área sofre uma lesão, mesmo que a pessoa continue tendo audição, visão e gestualidade, isso afeta a capacidade da escrita, né, e da linguagem. Então, esses aspectos de relação do corpo com a linguagem é a pesquisa que eu venho fazendo no meu trabalho de performance, assim, que foi chamado também performance depois que eu já estava fazendo, porque não foi um a priori, digamos assim, né, quando eu comecei a investigar essas estruturas gestuais da linguagem. E aí a questão do espaço é um elemento que tem me interessado bastante nessa pesquisa, porque o corpo, quando produz linguagem, né, quando a gente gesticula, quando a gente pensa com o corpo também, e isso promove relações espaciais, né, com o outro, com quem a gente está falando, com quem a gente está assistindo. E eu acho que muitas vezes a nossa atenção para o corpo no espaço é um pouco reduzida, assim, de acordo com a forma como a gente foi criado, né? Isso é um aprendizado que é muito forte na dança, porque você aprende a se localizar espacialmente e a deslocar e a tornar o espaço realmente algo qualitativo, mas no nosso dia a dia a gente não pensa muito espacialmente, assim. Então, trazer isso,
na minha prática e em exercícios pedagógicos, assim, também, essa investigação não só da linguagem no espaço, mas da espacialidade como linguagem, assim, também, né, como um, uma, um gestor da linguagem, assim, né, como o seio da linguagem, assim, né, como que essa questão que é quase inefável e invisível do espaço, ela, na verdade, é muito presente, né, pensando nisso, assim, né, de como eu achei isso no Maturana, de que o comportamento espacial, ele é responsável pela linguagem, ele vem antes, assim, digamos assim, né? Então ele engendra como a gente vai falar, como a gente vai apontar, como a gente vai se referir às coisas, como a gente vai ter a noção do eu e do não eu, do que é coisa, do que é o outro. Então, essa investigação do espaço tem sido o centro da minha investigação. E eu acho que isso resume assim bastante. Eu posso mostrar alguma coisa do que eu tenho feito assim. Deixa eu pegar um vídeo aqui. Então, esse é um vídeo que eu acho que não preciso passar inteiro, eu vou passar umas partes assim. De umas performances que eu apresentei. Vocês conseguem ver ou está muito travado? É porque agora, enfim, o vídeo já é meio lento, assim. Tá dando para ver? Tá sim. Alguém consegue me falar? Ah, tá. Tá dando sim. Obrigada. Eu estou conseguindo ver. Tudo certo para mim. Não tá? Não, eu Tá? estou conseguindo, tá tudo certo. Tá ou não? Ah, tá. Obrigada. Que bom. Vou passar um pouquinho.
Não, eu coloquei o vídeo. Não, tudo bem, esse era um deles, é porque eu tenho um vídeo que tem um compilado, eu coloquei errado, mas tudo bem, deixa isso mais um pouquinho depois. Bom, deixa eu sair daqui e. Então, teve uma evolução, eu acho, da pesquisa e do trabalho, que foi dessas performances mais paradas, digamos assim, que eu ainda estou num ponto fixo, buscando essa relação das linhas do corpo com as linhas do espaço, para quando eu fui pensar deslocamentos no espaço realmente, assim. Então, não tenho sempre bons registros do trabalho, assim, é uma coisa que eu às vezes eu dou muita importância à presença, né, aos trabalhos assim ao vivo. Então, às vezes o registro não é algo que eu me preocupo muito. E aí foi uma situação que essa intérprete com quem eu trabalhei, ela ficava durante uma longa duração fazendo essa gestualidade no espaço, assim, e as pessoas atravessavam, era um espaço mais poroso e a própria observação era mais deslocada, tinha vários pontos de vista possíveis. Então, eu acho que eu fui. Enfim, tenho tentado levar realmente a pesquisa mais para o espaço.
E gente, para isso aqui. Aqui documentado em vídeo, eu não tenho outros, deixa eu parar de compartilhar, que sejam mais nesse acho que já parou. Então, enfim, eu tenho tocado a pesquisa por aí, eventualmente eu já tenho, acho que mais recentemente, feito trabalhos que o público já entra como um elemento, assim, também, em relação a determinadas pontuações que eu faço no espaço, ou uso de espelhos, eu uso muito espelhos, assim, como investigação espacial também. E agora, o que ultimamente tem atraído mais fortemente o meu interesse de pesquisa e a minha prática é uma experimentação no campo pedagógico, assim. Eu gosto muito de dar aula e isso é algo que, enfim, se um dia vocês quiserem, a gente super pode experimentar aqui também, é uma coisa que eu acho que levar essa investigação do espaço realmente para o outro e lidar com pessoas assim é o que eu tenho mais gostado de fazer. E então a coisa das aulas, assim, né, de realmente isso ficar só focado num intérprete fazendo uma coisa numa galeria que aí as pessoas vão lá e assistem. Acho que tem lugar para isso também, assim, tudo bem. Ou eu mesma fazendo, mas acho que a prática de compartilhar isso como uma experiência comum através de aulas, né, de proposições, assim, são mais provocações, assim, de uma descoberta conjunta do espaço, é algo que é onde o meu elan está mais forte agora, eu acho, assim. E é isso, assim, não sei se alguém quer comentar alguma coisa, se eu mostro mais, queria sentir um pouco de vocês também, como que chega essa pesquisa, se chega em questionamentos próprios, assim, do corpo e do espaço. Acho que são assuntos muito universais, assim, também, né, que todo mundo tem um corpo e nem sempre tem a atenção voltada para isso, né? Maria, por coincidência, eu estou fazendo aula de dança virtualmente, nunca tinha dançado assim, feito uma aula. Estou fazendo com o Márcio Cunha, não sei se você conhece, e Sim. Uma das dificuldades que eu estou tendo, quer dizer, tenho mais fácil, né? Mas é unir dentro do espaço o corpo, a dança, com os gestos das mãos, né? Eu acho assim, dificílimo essa coordenação dentro do espaço, inclusive ocupando o espaço, porque o que ele mais pede é que a gente ocupe o espaço, e a gente trabalha em cima
danças folclóricas, tipo Cavalo Marinho, que eu nem conhecia, estou achando super interessante. E aí me parece que essa tua proposta fala um pouco disso, né? Dessa ocupação desse espaço. Bem interessante. Ai, que legal. E como que é essa questão das mãos para você? Não, é assim, eu tenho uma certa dificuldade em fazer essa coordenação, né? Entre o passo e o gesto das mãos, porque dependendo da dança ou da música que ele coloca, ou o gesto que ele pede, né? Às vezes eu não consigo concatenar todos esses gestos. Eu acho difícil. Sim, sim. Muito exercício, mas tem, né? eu acho. Mas acho que a dificuldade, ela justamente aponta uma descoberta, assim, né? Porque eu não acho nada trivial observar essa dificuldade já, assim, né? Das mãos em relação ao espaço. Acho que já é um bom problema, né? É um bom problema para se perseguir, assim. Acho muito legal. E como que está sendo essa experiência? Não, maravilhosa, sim, porque no final de um mês ele dá uma música para a gente, para que cada um de per si faça sua dança em 30 minutos, em 30 segundos, e depois ele faz um vídeo unindo, né, botando uma outra música de fundo, ou talvez a mesma, e faz um grande vídeo com todos os dançarinos, com todos os alunos. Até hoje nós lançamos um, que eu posso botar aí no grupo, que ficou muito lindo. Ai, legal, quero muito ver. Daqui a pouco eu boto. E eu estou achando ótimo, porque também a questão do equilíbrio, né? Trabalhar o equilíbrio do corpo, do espaço, principalmente na minha idade, né? Que eu tenho 65 anos e tal, isso é uma coisa meio complicada. E a dança está ajudando, não só nisso, mas eu estou adorando, porque principalmente pelo momento que a gente está vivendo, né? E eu fiz um curso, quer dizer, um paralelo a isso, né? Eu fiz um curso no Parque Lage com a Iole de Freitas, né? Que era exatamente ocupar o trabalho de arte num espaço, não importa que tamanho ele tenha, né? Você saber ocupar o seu trabalho com poética dentro de um espaço que pode ser gigantesco e, de repente, você vai trabalhar com um trabalho bem pequenininho e ele diz, né? Ele se faz presente. Imagino que a questão do corpo é a mesma coisa, né? Sim, muito legal. E essa questão... a dança tem me ajudado muito nesse momento da quarentena também, porque o tempo vai ficando sem qualidade, né? Um tempo sem tempo, assim... E a dança ajuda a esculpir o tempo, assim. Acho que é uma prática muito, muito boa para esse momento. Exatamente. E acho também que os sentidos, né? Os 5 sentidos, eles dão o sentido da vida, assim, também, né? Às vezes a gente esquece de fazer a manutenção da nossa máquina, como se fosse tudo só aqui, e não é assim, né? Acho muito claro. E essa questão de você ver sobre vários ângulos, né? O corpo. Sim, sim. Seja a partir do chão, ou pulando. Tanto para quem está vendo, né? Para o espectador, quanto para quem está fazendo, né? Você saber fazer essa ligação do espaço com o chão. Enfim. Bem interessante. Total, essa mudança de planos, né? Exato. Não, super. Tem um jovem filósofo que está
meio na moda agora, não sei se a Luísa conhece, ou se alguém conhece, chamou Emanuele Cotti, que ele tem um livro que ficou mais conhecido, que é A Vida das Plantas, né? E chama Uma Vida das Plantas, uma Metafísica da Mistura. E eu assisti, por acaso, uma palestra dele uma vez, e ele falou uma coisa muito legal, assim, de um ponto de vista darwinista também, né, de que o nosso corpo possui a memória do peixe, do quadrúpede, do réptil, né, de várias etapas da evolução, assim, e que, portanto, a gente possui todas essas linguagens, assim, né, né, o sapo, ele tem uma linguagem do sapo, e que a gente possui esse lastro de linguagens, como se cada corpo fosse uma linguagem, né, uma experiência de linguagem também. Então, a linguagem não sendo só verbal, assim, né, mas como esse comportamento do corpo no espaço, esse comportamento de manutenção da vida, do grupo, né, das unidades, assim. E aí, essa coisa dos planos, quando a gente vai explorando no chão, né, a dança tem muito isso, assim, né, você explorar o corpo no chão, depois o corpo no plano médio, né, no alto, o salto, não sei o quê. Acho que é uma oportunidade da gente explorar todas as memórias de bichos, assim, também, né, como se a gente... o corpo ele tivesse esse alcance de várias etapas da evolução, assim, é muito fascinante isso. É isso. Bom, obrigada, Maria. Muito interessante a sua pesquisa, bom, parte da sua pesquisa, né? Porque esse é só o terceiro capítulo que você falou. Na verdade, eu tenho uma pergunta, porque definitivamente não é minha área. E aí eu fiquei pensando, quando você falou em relação ao corpo como estrutura em aberto, se isso... eu entendi que sim, mas enfim, eu vou perguntar, né? Porque não sei. Mas se isso se relaciona a uma memória corporal, e aí, na verdade, são duas perguntas em uma. Se essa memória corporal, né, se refere a uma ação particular que representa o universal, né, que se vira e se refere ao universal, em relação ao particular e ao universal, que você falou do eu, do não eu, né, do reconhecimento do... Enfim, é só uma pergunta. Sim, super. Não, perfeito. Eu acho que a sua pergunta leva à parte da minha pesquisa, que eu acho que as nossas pesquisas devem se encontrar mais, porque através da Renata eu conheci o Jacques Poulan também, né, e li as coisas dele, e foi, enfim, muito... foi muito orientador em vários sentidos, assim, né, para pesquisa também. Então, coisas que eu já estava pesquisando, eu achei ali e é um privilégio você conhecer alguém, né, que tem um pensamento tão denso e com tanta experiência que ele, de fato, corta muitos caminhos, assim, né, quando você está numa pesquisa. E graças a ele, particularmente, assim, eu entrei no Fichte, né, bastante, no Fichte, e no Humboldt também, o linguista, não o geógrafo. E o Fichte, ele tem, enfim, é uma filosofia do eu, né, desse eu absoluto. E de certa forma, ele desenha ali uma coisa meio parecida com o que o Maturana faz na biologia, porque é como se tudo fosse um grande eu que cria oposição apenas para se reconhecer e se criar, né?
se perceber, assim, né, como um corpo. Então, ele cria limitações para si mesmo, para ultrapassá-las, mas, então, esse aspecto do eu e do não eu, que é tão forte na filosofia do Fichte, na linguística do Humboldt, ele leva para, de fato, a relação do espaço também, né? Tem um textinho dele que fala sobre os advérbios de lugar na origem da linguagem, né? Então, ele vai mostrando também, assim, como relações espaciais engendram a gramática dos pronomes e dos advérbios de lugar, assim, né? Como se isso tivesse... E aí ele é muito, enfim, muito erudito e muito dedicado, então ele realmente faz uma pesquisa enorme de gramáticas de diversas línguas, e por uma linguística comparada ele vai mostrando como pronomes e advérbios de lugar estão, de fato, na origem da linguagem verbal, assim, né? Então, como que essas relações espaciais, elas, de fato, engendram a linguagem. E eu acho que essa questão do particular para o universal não sei se eu captei bem, enfim, a sua pergunta. Eu acho que essa é uma pergunta clássica, assim, né, de como que a parte remete ao todo, mas você não acha, assim, o todo não é uma soma das partes, né, o todo nunca é uma soma das partes, mas o todo está contido em cada parte, e eu acho que essa, assim, o lugar do espaço nisso é o lugar do entre, justamente, assim, né, enfim, mas só concluindo a sua pergunta, Luísa, é isso, assim, eu acho que talvez o espaço, como eu tenho pensado, talvez fica essa pergunta, assim, né, se o espaço entre o particular e o todo. Sei lá, fica uma questão, fica essa questão, assim. Obrigada pela resposta. E alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Alguém gostaria de colocar alguma questão? Não, eu queria dizer só que fiquei muito impressionado, achei muito bacana, não conhecia o trabalho, e eu achei essa frase, que é a coisa do esculpir o tempo, eu fiquei com muito isso na cabeça mesmo, porque parece que tem uma certa mecânica, não sei explicar, Maria, mas assim, uma geometria, o modo como você se move ali, né? Pensei também na questão do tempo, achei muito interessante mesmo. E essa pesquisa que você faz pela linguagem mesmo, né? Eu acho que isso aí vai render muita coisa, né? Eu gostei bastante, gostei muito mesmo. E achei muito interessante também essa coisa de que temos, de certo modo, uma memória, né? Esse é um tema fabuloso, né? Essa memória que fica no corpo, né? Como se existisse alguma coisa atávica, né? Eu não tinha pensado nisso quando eu vi a sua a performance, né? Mas a dança, mas depois que você falou, isso já me ocorreu de outro modo, né? Muito interessante, muito bacana mesmo. Ai, obrigada, Sérgio, que bom. Obrigada mesmo, fico feliz. Acho que essa coisa de esculpir o tempo é algo que a dança faz, assim, se lidar com diversas temporalidades, assim, né, diferentes. Essa é uma escultura do tempo e do espaço mesmo, assim, né, quando que eu estava dando, eu dei uma época aula de corpo, de dança,
para pacientes psiquiátricos lá no Engenho de Dentro, no início da Silveira, né? E aí, enfim, várias questões, corpos muito marcados por muitas dificuldades, assim, e eu falava, anda pelo espaço, e eles só andavam em círculo, assim, em fila, né, como se uma sala que tem um espaço todo disponível era a mesma coisa que andar na rua. A questão de múltiplas direções, assim, é algo a ser muito conquistado, a gente não tem isso imediatamente, assim, né? Então, ganhar a possibilidade de andar de costas, você vai sofisticando a sua cognição, assim, e é algo que eu não vejo muita diferença entre corpo, assim, né? Uma coisa que... Isso é muito legal, porque você falou que é uma coisa pedagógica, no sentido mesmo. É quase como se fosse uma instrução que você dá, na medida em que a gente aprende, no final das contas, a reconhecer o espaço de outro modo, né? É como se você inventasse e depois você desse visibilidade para aquilo, né? Você cria uma possibilidade, né? E isso eu acho fabuloso, isso é muito bem feito, né? E agora dá para perceber que tem uma pesquisa grande por trás, né? Não é uma coisa assim que se chega, né? E agora eu vejo que tem uma pergunta filosófica, né? Você está fazendo esse estudo, isso é muito bom. Maria, inclusive, nessa aula que eu estou fazendo, a gente faz esse exercício, né? De explorar todo o espaço, andando para frente, para trás. Sim, é bem da dança. O Márcio, eu acho que foi muito legal. Da mesma escola que eu. Ah, que legal. Sim, sim. Ele está fazendo um trabalho, ele fez 4 lives aos sábados à noite, misturando poesia e dança. Muito interessante também. Ai, que legal. Eu tenho trabalhado bastante com isso também. Eu gosto. Que bom, que bom. Muito boa a sua apresentação, gostei. Obrigada. Obrigada. Eu queria agradecer também, Luísa, que quando começou, eu acho que eu fui direto ao ponto e não agradeci a oportunidade de estar falando aqui hoje. Enfim, fica o meu agradecimento a você, a Renata e a todo mundo. A gente agradece pelo tempo que você disponibilizou aqui para falar para a gente a sua pesquisa, que é muito interessante. Então, obrigada, gente. Passem aí um bom final de dia. Boa semana, gente. Até.